Estamos numa série de mensagens sobre santidade. Esse é o tempo que tiramos enquanto igreja. Deixa eu só pedir um favor para os irmãos. Se você puder juntar assim, deixar os bancos com espaço livre, ajuda o trabalho da recepção. Principalmente na galeria ainda tem muita gente de pé. Então se ajunta um pouquinho aqui, aí a gente ajuda todo mundo a se assentar. Recebi aqui da recepção uma palavra boa. Quero agradecer os irmãos que têm ajudado. Tem lugar aqui e tal. Então a recepção está agradecendo a simpatia de vocês. Uma salva de palmas, essa igreja linda. Glória a Deus. Nós estamos numa série de mensagens sobre santidade. Tiramos esse tempo, quanto igreja, para fazer uma revisão de vida. Assim como um carro precisa de ajustes, de reparos, de consertos, nós também precisamos passar, às vezes, na oficina de Deus. Eu e você, a gente precisa do conserto de Deus. E sabe, assim como o teu carro deve estar andando, e quando você leva lá para fazer a revisão, você descobre que o óleo está queimado, está faltando balanceamento, o freio, a pastilha já gastou, mas o carro está andando. Tem coisas que às vezes na nossa vida a gente não consegue perceber. São pequenos ajustes, são consertos que o Espírito Santo promove na nossa vida quando nos permitimos, quando deixamos. E hoje eu queria te ajudar a olhar para uma área da vida. Queria te ajudar a resolver alguns problemas de relacionamento. Ei, quem quer ser consertado por Deus aqui? Levanta a mão. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente vai no médico, não adianta ficar contando a história pela metade. Ou quando a gente começa a ver o que está errado, por vezes a gente se defende. Faz assim com a sua mão, assim, faz assim, isso. Baixa a guarda aí, deixa Deus mostrar o que você precisa resolver, senão não adianta nada. Quem vai baixar a guarda aí? Amém? Hoje eu quero falar sobre pecados de relacionamento. O que a Bíblia fala sobre esse tema? Como podemos melhorar na arte de nos relacionar? O título da mensagem de hoje é cuidadosos como a cegonha ou negligentes como o avestruz. Se você trouxe Bíblia, abra lá em Jó, capítulo 39, versículo 13 a 16. Jó, capítulo 39, versículos 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: o avestruz bate alegre as asas. Acaso, porém, tem asas e penas de bondade? Ele deixa os seus ovos na terra e os esquenta no pó. E se esquece de que algum pé os pode esmagar, ou de que podem pisá-lo os animais do campo. Trata com dureza os seus filhos, como se não fossem seus. O que me chamou a atenção aqui, enquanto eu li esse texto, é a analogia que a Bíblia faz entre a cegonha e o avestruz. E na verdade eu só percebi essa comparação, esse paralelo, quando eu li o mesmo texto em versões diferentes da Bíblia. Isso porque na revista atualizada, versão mais antiga, a Bíblia diz assim no versículo 13: o avestruz bate alegre as asas, acaso porém tem asas e penas de bondade. Na NVI, na outra versão, ele vai falar vai traduzir o versículo de forma diferente. A avestruz bate as asas alegremente, que se dirá então das asas e da plumagem da cegonha? Por que um texto fala bondade e outro texto fala cegonha? E quando eu estava estudando, eu encontrei um comentário do pastor Russell Shedd, que ele vai dizer que a palavra bondade aqui no hebraico é hesed, que significa, e é traduzida muitas vezes na Bíblia por amor, misericórdia, bondade. Ela também era a mesma palavra na língua hebraica para designar o animal chamado cegonha. Isso por quê? Por causa das propriedades da cegonha, de cuidar, sobretudo, o seu instinto materno. Eu não sei se você sabia,
Mas é por esse motivo que surgiu a lenda lá na Escandinávia de que quem trazia os bebês para dentro de casa eram as cegonhas. Talvez o teu filho fez uma pergunta complicada um dia para você, que você não sabia como responder e recorreu à cegonha. Essa lenda antiga se popularizou com um autor famoso dinamarquês que escreveu vários contos, Hans Andersen. Ele escreveu A Pequena Sereia, escreveu Patinho Feio, escreveu vários contos famosos e popularizou essa ideia. Também as cegonhas, elas inspiraram uma lei antiga, uma lei romana, chamada Lex Siconária, que é a lei da cegonha. Uma lei que estimulava as crianças a cuidarem dos mais velhos. Isso porque a cegonha jovem, ela cuida das cegonhas velhas e das doentes. E por isso esse cuidado da cegonha inspirou essa lei antiga. Agora a Bíblia está fazendo um paralelo entre o cuidado da cegonha e a negligência do avestruz. O avestruz, ao contrário, ele é muito apressado. Ele corre por natureza, tem força nas pernas. E por isso, ele é negligente no cuidado com os filhotes. Ele não choca os ovos, põe debaixo da terra, os abandona. E eles ficam à mercê dos predadores, de serem esmagados, pisados, de serem devorados. Mas pastor, o que isso tem a ver comigo, com os meus relacionamentos? Sabe, eu creio que na vida nós podemos ser cuidadosos como as cegonhas ou negligentes como os avestruzes. Hoje eu queria te ajudar a abandonar todo tipo de comportamento de avestruz. Você não vai ser negligente nos seus relacionamentos. O objetivo dessa mensagem, sabe qual é? Que você se torne um pai melhor, uma mãe melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um amigo melhor. Quando colocamos em prática o que a Bíblia nos ensina sobre os relacionamentos, tornamos eles mais fortes, duradouros, abençoamos e somos abençoados. Quantos querem deixar de lado aí negligências, pecados de relacionamento? Quantos querem crescer nessa área? Levantem as mãos. Diga para o irmão que está do lado, você não vai ser como avestruz. Mas que negligências são essas? Primeira negligência que temos que tratar se queremos crescer nos nossos relacionamentos é a maneira como lidamos com as ofensas. A maneira como lidamos com as ofensas. No Novo Testamento, a Bíblia vai abordar esse tema da ofensa de forma muito interessante. A palavra ofensa na Bíblia é escândalo. Eu não sei se você sabia, quem já caçou passarinho aqui? Pode ser sincero. Já armou arapuca? Tá? A palavra escândalo, ela era o gatilho, significa o gatilho da arapuca na língua grega. Sabe, quando você pega ali a isca, coloca do lado do pauzinho, né? E aí o passarinho vai lá e quando ele dá uma bicada, o que acontece? Ele derruba o pauzinho e ele fica preso na armadilha. Da mesma maneira, a ofensa é uma armadilha para o crente. Por vezes, nós ficamos presos, enredados nela. Hoje eu creio que em nome de Jesus, pessoas vão ser libertas do poder das ofensas neste lugar. A arapuca que o inimigo armou para você vai cair por terra, em nome de Jesus. Quantos querem se livrar das ofensas? A Bíblia vai traduzir essa palavra escândalo como pedra de tropeço, escândalo ou ofensa. A Bíblia vai apresentar esse tema sob duas perspectivas, como se fossem duas faces da mesma moeda. Quem promove o escândalo é o que deixa a pedra para o outro tropeçar. O ofendido é o que tropeça no erro dos outros. E o que a Bíblia vai ensinar é que tanto uma coisa quanto o outro, tanto quem põe a pedra como quem
não sabe tratar a ofensa, as duas coisas são pecados. E hoje eu queria olhar o que esse escândalo, essa ofensa pode estar gerando na minha vida e como nós podemos, sim, nos libertar dessa armadilha e crescer nos relacionamentos. Quem quer aprender a lidar com as ofensas aqui? Amém. Primeira lição, vou falar agora da ofensa. Quando eu tropeço no erro dos outros. O que a Bíblia fala sobre isso? Lucas 17:1 vai dizer que é impossível que as ofensas não venham. Todos nós, no decorrer da vida, vamos lidar com o erro dos outros. Alguém vai nos machucar, alguém vai te trair, alguém vai te fazer algo que de alguma maneira vai te frustrar. E o que a Bíblia está dizendo, olha, você vai ter que aprender a lidar com isso. A Bíblia também vai dizer em Mateus 24:10, que então muitos ficarão ofendidos, vão trair uns aos outros e odiar uns aos outros. Olha, a ofensa que a gente não trata do jeito correto, ela traz outras consequências. Há uma progressão. A ofensa não tratada vira traição, que depois vira ódio. É isso que a Bíblia está dizendo. É por isso que precisamos olhar com atenção e entender o que a Bíblia fala a este respeito. A Bíblia também, em Hebreus capítulo 12, no versículo 15, vai falar que a ofensa não tratada, ela gera raiz de amargura no nosso coração. E essa amargura nos faz perturbar e contamina os outros. Talvez, você sem perceber, deixou a ofensa virar amargura no teu coração. E agora você está envenenado. Não sei se você já ouviu aquele ditado que ressentimento é tomar um copo de veneno todo dia e esperar que o outro morra. Por vezes nós nutrimos, alimentamos mágoas que nos tiram vigor, nos tiram a esperança, nos tiram a força. Eu lembro de um atendimento que eu fiz alguns anos atrás. Chegou um casal com problemas e nós começamos a conversar. E eles estavam casados já há cerca de 20 anos. E eu perguntei, o que está acontecendo, qual é o problema? E eu lembro que aquela senhora me disse assim: quando nós casamos, eu queria que o tapete fosse verde e ele queria que o tapete fosse vermelho. E foi do jeito dele. Eu fiquei pensando, passaram 20 anos e ela não superou o tapete ainda. Jesus amado. Sabe o que nós fazemos muitas vezes? Por não saber lidar com as ofensas, nós abrimos um reservatório no nosso coração. Reservatório das mágoas. E aquilo vai enchendo, vai transbordando. Nos envenena e envenena os outros. Hoje, em nome de Jesus, o reservatório das mágoas vai ser despejado nesse lugar. Essa armadilha do inimigo não vai prevalecer na sua vida. A Bíblia também vai falar em Provérbios 18:19, que é mais difícil conquistar um irmão ofendido do que uma cidade forte. É interessante que as ofensas não tratadas na nossa vida, elas têm o poder de construir muros, cidades muradas. Quando a gente não trata do jeito certo a ofensa, a gente acaba separando, dividindo. Sabe, já viveu uma situação onde ficar do lado de alguém é ficar contra o outro? É isso que acontece. Quando as brigas vêm, quando as ofensas não são bem resolvidas, famílias se dividem, igrejas se dividem, amigos de anos ficam separados. Eu já contei aqui que na minha casa, durante muito tempo, houveram muros. As minhas lembranças de infância mais tenra, eu não consigo recordar de muitos momentos na casa do meu avô paterno. Isso por causa da história dele com meu pai. Meu avô saiu de casa, meu pai já era um adolescente, e eram 4 filhos, ele era o mais velho, e de certa maneira, a mãe doente, o pai saindo de casa, aquela situação não chegou bem ao coração do meu pai. Ele era o mais velho, tinha que trabalhar, e no dia então que o pai se encontrava com os filhos, ele estava trabalhando, então eles nunca tinham relacionamento.
algumas ligações mal interpretadas, algumas conversas mal colocadas. E então, devagarinho, um muro foi sendo construído. E durante anos, eles não se falavam. E eu lembro bem, eu era criança ainda. E um dia teve uma série de mensagens, meu pai tinha que pregar. E Deus ministrou na vida dele. Ei, tem algo que você precisa consertar em casa. Eu lembro com carinho daquele dia que nós fomos para São Paulo. E que eu entrei na casa do vô e a gente comeu e ele me deu presente. Eu lembro que depois do tratamento de Deus na vida do meu pai, os muros que haviam na minha casa caíram para a honra e glória do nome de Jesus. Hoje muros vão cair por terra neste lugar. Se você aprender a tratar as ofensas da maneira correta, como a Bíblia ensina, ei, muros vão cair por terra na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Mas pastor, como é que eu trato? Como é que eu lido com as ofensas? O que a Bíblia fala sobre isso? Atos 24:16. A Bíblia diz assim: por isso eu procuro me exercitar para ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. O que isso quer dizer? Tem um tipo de exercício que eu posso fazer para não ficar ofendido. Que exercício é esse? Um livro que me inspirou bastante numa época da minha vida, que eu estava tratando alguns temas que envolviam perdão. Foi um livro chamado A Isca de Satanás. Quem já leu esse livro? Levanta a mão. Esse livro quero recomendar para você, vale a pena. É um bom livro e pode te ajudar a liberar perdão. E o pastor que escreve esse livro, John Bevere, ele vai dizer que tinha um relacionamento que ele tinha uma grande estima, um pai espiritual para ele, um líder que o mentoreou, que cuidou dele, mas esse líder caiu, decepcionou, tropeçou, o machucou. E diante desse evento, eles já tiveram até uma reunião de conversa, ele disse que tinha liberado perdão, mas depois ele começou a ver aquele irmão prosperar, crescer, e aquilo começou a gerar incômodo no coração dele. Eu não sei se já aconteceu contigo. Às vezes as pessoas nos ferem, nos machucam, a gente diz que perdoa, mas quando parece que o outro, apesar do mal que fez para a gente, está se dando bem. Ai. E isso aconteceu com aquele homem, e ele disse: eu preciso fazer algo, tem algo errado comigo. E aí ele compartilha nesse livro alguns exercícios de fé que o ajudaram a se libertar das ofensas. Primeiro exercício que eu queria que você pusesse em prática: ore pelos que te ofenderam. Repete comigo assim: ore pelos que te ofenderam ou me ofenderam. Tá? A Bíblia vai dizer assim em Mateus 5:44: porém digo, orem por todos os que lhe maltratam, lhe perseguem, lhe ofendem. E esse pastor diz que ele começou a orar. E talvez orar como eu já orei, você já orou. Quem aqui já orou por alguém que te ofendeu? Eu já. O problema é que as minhas orações, muitas vezes, mais pareciam salmos imprecatórios da Bíblia. Sabe o que é salmo imprecatório? É aqueles salmos onde o salmista está pedindo o juízo de Deus sobre a cabeça do outro. Eu gosto do Salmo 3, né? Que ele fala: Senhor, quebra o queixo dos meus inimigos. Aos ímpios quebra os dentes, né? Você já deve ter orado para Deus pesar a mão. Fala a verdade. Deus ou resolve ou promove. Muitas vezes a gente ora por quem nos ofendeu, mas ora do jeito errado. A gente, nesse tratamento do coração, só joga para fora o que está lá dentro. E sabe, eu gosto de ler os salmos porque de alguma maneira eles refletem eu e você, os nossos sentimentos. E até para essas coisas há lugar na presença de Deus. Mas ele começou a entender que aquilo não estava resolvendo, não era capaz de tratar. E então ele faz um segundo exercício.
ore como você oraria por você. Repete comigo, você vai orar, mas como se fosse por você. E olha que lindo, o Salmo 35, no versículo 11 e no versículo 14, ele vai falar sobre isso. Pessoas ruins me retribuem o bem com o mal, e eu caio em desespero. Está falando, eu fui ofendido. Versículo 14. Mas quando eles estavam doentes, usei vestes de lamento, me privei de comida, me humilhei em oração, como se estivesse orando por um amigo ou um irmão. O que ele está dizendo? Quando quem me fez mal estava padecendo, eu orei, jejuei, eu clamei, como se fosse por um amigo, como se fosse por um irmão. A gente tem que orar, mas tem que orar do jeito certo. Ore como se você orasse por você. E esse pastor então começa a dizer que ele começa a orar. Deus abençoa, Deus cuida, Deus guarda. Ele disse que a primeira semana foi difícil, a segunda também, a terceira começou a ficar mais fácil. Mas lá pela sexta, um dia numa das orações, ele estava orando e ele disse: eu amo esse irmão. Eu amo. E ele começou a falar: eu estou dizendo isso, não acredito. E naquele momento começou, como se ele tivesse jogado fora toda aquela mágoa do coração, sabe? O lugar de oração é o lugar onde Deus trata o nosso coração. Para resolver o problema das ofensas, precisamos orar do jeito certo. Enquanto nós fazemos isso, Deus vai trabalhando a nossa alma. Eu não sei quem te feriu, eu não sei quem te machucou. Eu já fui machucado, eu já fui ferido, e foi no lugar da oração que os reservatórios das mágoas foram esvaziados. Foi no lugar da oração que Deus fez eu sentir diferente. Foi no lugar da oração que Deus transformou o meu coração. Mas aí, pastor, termina assim? Não. Terceiro exercício, quem quer se livrar das ofensas? Esse é mais complicado. Peça perdão para aquele que te feriu. Olha o que a Bíblia fala. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até... O que é para fazer? Vai até ele. É tão difícil. Mas quando o nosso coração está bom, a gente consegue. Eu gosto do Salmo 23, quando ele diz assim: preparas uma mesa na presença dos meus. Quem prepara a mesa? É o Senhor. O que ele está pedindo? Uma oportunidade. Para que essa oportunidade? É para brigar mais? É para gerar mais conflito? É para mais confusão? Não. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ei, Deus vai preparar uma mesa na presença daqueles que te feriram. E se você tiver com o coração bom, preparado em oração, você vai sair honrado dessa reunião. Deus vai derramar óleo sobre a sua cabeça. O teu cálice vai transbordar. Quantos creem nisso? Aleluia. Aí ele prepara a reunião. Como é que a gente vai para uma reunião como essa? Não é para jogar na cara do outro tudo que ele fez. Não. Prepara a reunião. Crie um ambiente de bondade. É o presente, é o agradecimento pelas coisas boas que essa pessoa já foi. Você cria um ambiente. E depois pede perdão. Eu fui crítico demais com você. Eu não soube lidar. E libera. O que vai acontecer daí para frente é obra do Espírito. Mas isso vai pôr um ponto final. Sabe, gente, o que a gente não resolve na vida volta. Os conflitos que a gente não vai lá e marca, prepara a mesa, reúne, eles ficam atormentando a gente para frente. Eu nunca esqueço de um jovem que eu atendi, que ele não gostava das festas de aniversário. Ele não gostava de ver os álbuns de família. Ele não gostava de ver os vídeos. Por causa das feridas, das ofensas que ele não soube tratar com seu pai.
E eu lembro que eu falei para ele: meu amigo, você vai fazer o seguinte, você vai escrever uma carta para o teu pai, e você vai sim ler para ele. O problema é que o pai tinha falecido. Ele falou: pastor, como é que eu vou resolver isso? Eu falei: você vai lá no cemitério, você vai pegar a carta, e você vai ler, e você vai se resolver. Você precisa disso. Ele foi, me obedeceu, não entendeu muito bem, ficou meio contrariado, mas foi. Passado algumas semanas, aquele jovem me liga e fala: pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu me dei conta agora. Eu falei: que foi? Naquele dia que eu escrevi a carta, eu fui no cemitério, eu li tudo aquilo lá, eu voltei para casa. E quando eu cheguei em casa, a minha mãe estava passando um vídeo de família que o meu pai estava. Eu assisti tudo e nem percebi. Eu fui curado, pastor, pela graça de Deus. Ei, em nome de Jesus, resolve, prepara uma mesa, vai ao encontro, acerta, põe um ponto final. Deus vai derramar graça, Deus vai te livrar dessa arapuca, dessa prisão, em nome de Jesus. Último exercício. Mantenha os olhos no propósito de Deus. Olha que tremendo a maneira como José consegue liberar perdão para os seus irmãos. Os irmãos de José fizeram muito mal para ele, o venderam como escravo. Ele foi preso injustamente, ele padeceu 13 anos. E aí eles têm um reencontro. E eu acho lindo o que José diz para eles nesse reencontro. A Bíblia vai mostrar em Gênesis 45. Olha o que ele fala, versículo 5. Agora, pois, não fiquem tristes, não se irritem contra vocês mesmos, por me haverem vendido. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Sim, não foi vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Que coisa forte. Sabe o que José está dizendo? Deus usou até o maltrato, a dor que vocês me causaram para gerar salvação. Não foi vocês. Havia um plano maior, havia um propósito maior. Sabe, nas nossas vidas nós vamos sim, nos enfrentamentos, ganhar cicatrizes. Quem tem cicatriz aqui da vida? Até a nossa dor, Deus pode usar para salvar, para abençoar. Quem tem cicatrizes aqui? Deus está no controle. Procure enxergar propósitos de Deus. José enxergou isso, porque os irmãos o venderam como escravo. Ele salvou a família dele toda, porque ele estava no Egito. Ele salvou nações, alimentou pessoas, porque o propósito de Deus se cumpriu na vida dele através de um caminho de dores. Essa é a mensagem do Evangelho. Através da dor de Jesus, eu e você fomos salvos, porque Deus tinha um propósito maior. E quando ele estava na cruz do Calvário, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele nos olhou de maneira diferente. Ele nos enxergou através do prisma do propósito de Deus. Eles nem sabem o que estão fazendo, mas salvação foi derramada sobre a terra, porque os propósitos de Deus são maiores. Eu não sei que tipo de dores você tem passado, mas procura olhar para propósitos de Deus, e o seu coração vai ser aliviado. Quem quer destruir essa arapuca? Quem quer lidar bem com as ofensas? Aleluia. Mas eu falei que essa é uma via de duas mãos. A ofensa, ela é como uma moeda com duas faces. Nós por vezes ficamos ofendidos ou ofendemos. E a Bíblia chama isso de escândalo, quando eu deixo a pedra para o outro tropeçar. Se você quer se livrar de pecados de relacionamento, você também precisa deixar de ser pedra de tropeço para os outros. Você concorda? Diga assim comigo: eu não quero ser pedra de tropeço.
na vida de ninguém. Eu não quero fazer ninguém tropeçar. A Bíblia fala que é tão sério quando a gente machuca o outro, faz tropeçar, que a Bíblia diz assim: quando vocês trouxerem a oferta de vocês, se vocês tiverem algo com o seu irmão, vai lá e se acerta primeiro, depois traz a oferta. Por quê? Quem é pai aqui? Quem é pai? O que é mais importante para você? Que teu filho te dê um presente ou que ele se dê bem com o seu irmão? O Pai do céu está dizendo a mesma coisa. Vocês podem me trazer presentes, mas o que eu mais quero é que vocês se amem, se acertem, se deem bem. Mas pastor, como é que eu viro pedra de tropeço, escândalo para o outro? A Bíblia vai explicar isso. Em Romanos capítulo 14, no versículo 20, a Bíblia vai dizer que fazemos isso quando não cuidamos dos fracos na fé. Olha o que diz a Bíblia: não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas na verdade são puras. Mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. O que a Bíblia está falando aqui, se a gente não quer ser pedra de tropeço para os outros, a gente tem que observar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, o que fazemos. Existem coisas que não necessariamente são pecados, mas elas servem de escândalo, pedra de tropeço para os outros. A Bíblia também vai dizer que nos tornamos pedra de tropeço quando não usamos bem a liberdade que Deus nos deu. 1 Coríntios 8:9 diz: mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Como assim, pastor? Esses dias eu fiquei tão triste. A gente estava caminhando com uma família, um casal. Eles estavam num processo de transformação, os dois. E o homem tinha um problema sério com bebida. Ele tinha um bar em casa, ele bebia demais. E nesse processo de transformação, eles tiraram o bar de casa, ele parou de beber. Estava indo bem. Mas aí um irmão, sem qualquer pretensão, fez uma festa. E nessa festa o convidou, talvez sem saber do problema dele, serviu bebida. Aquele irmão teve uma recaída e foi tão difícil levantar. Sabe, às vezes a gente fica preocupado em relação a hábitos e costumes, comportamentos, o que é certo, o que é errado. Preste atenção ao critério da palavra de Deus, que Ele vai te abençoar. É errado quando eu não protejo o outro, quando eu atrapalho a fé do outro, quando eu escandalizo o outro, o faço tropeçar. Tem muita gente em discussões sem sentido. Mude o foco. O que a Bíblia vai nos ensinar é amar a Deus e ao próximo. É simples. O que você está escrevendo lá nas suas redes sociais é pedra de tropeço para alguém? As suas festas, os lugares que você vai, alguns procedimentos, alguns comportamentos. Gente, isso é tão sério. Se queremos ver os outros crescendo, precisamos proteger os mais fracos na fé. Precisamos usar bem a nossa liberdade. Quem quer se livrar desses pecados? Diga assim: eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém. Você não vai ser. Você não vai ser, em nome de Jesus. Hoje eu queria orar, e eu queria colocar a sua vida diante de Deus. A maneira como lidamos com as ofensas pode, sim, ser instrumento de cura para as nossas famílias. E hoje eu queria orar. Talvez você foi ofendido, ou sem perceber foi pedra de tropeço para alguém. Mas eu queria te dar a oportunidade para pedir a ajuda de Deus hoje. Para clamar: Senhor, sara o meu coração, esvazia os depósitos das mágoas, quebra os muros, restaura a minha história. Deus, eu não quero ficar ofendido, ressentido, magoado. Eu também não quero ser pedra de tropeço para ninguém.
alguém. Se Deus falou contigo hoje, aonde você está, fica de pé no teu lugar. Vamos orar agora, pedir ajuda de Deus. Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Se tem algo que o Senhor quer tratar na minha vida, eu quero ser um pai melhor, um filho melhor, um amigo melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, em nome de Jesus. Fecha os seus olhos agora. Pede para o Espírito Santo te mostrar. Pede ajuda dele para colocar em prática isso que eu falei. Orar do jeito certo, se reconciliar, buscar propósitos de Deus. Pai, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante do Senhor agora. E eu quero pedir que o Teu Espírito possa derramar cura neste lugar. Eu quero clamar, Deus, que hoje essa arapuca do inimigo, a ofensa, o escândalo, que ele seja destruído em nossas vidas. Eu quero clamar, Deus, sopra agora neste lugar vida, renovo, que haja reconciliação, que haja restauração, que haja perdão, Pai. Se estamos lidando errado com os erros dos outros, que o Senhor trate as nossas vidas. Também eu quero pedir, Pai, se temos feito algo, se algum comportamento nosso, atitude, tem feito os outros caírem, tropeçarem, que o Senhor nos constranja agora, que possamos deixar de lado tudo aquilo que não vem do Senhor para as nossas vidas. Pai, nos abençoa. Pai, nos abençoa. Nos ajuda. Que nessa semana famílias sejam restauradas, relacionamentos sejam curados, tratados. Que o Senhor traga renovo sobre nós. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Deixa eu falar, sabe qual é a pior ofensa de todos? Quem sabe? Está na Bíblia. Rejeitar a obra redentora de Jesus. Em Romanos, a Bíblia vai dizer que Jesus é pedra de tropeço, rocha de escândalo, que aqueles que não creem nele serão envergonhados. Mas também em 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, a Bíblia vai dizer que Deus pôs em Sião uma rocha maravilhosa, rocha angular, rocha preciosa, que é Cristo. Aqueles que creem nele não serão envergonhados. Sabe qual que é a história do Evangelho de Deus? Os nossos pecados trouxeram separação entre nós e Deus. Nós o ofendemos com os nossos erros. Então Deus colocou Jesus, um presente de reconciliação para nós. Eu quero ter parte, eu quero ter comunhão, eu quero que esse muro seja quebrado. Mas nós muitas vezes rejeitamos esse convite. O que a Bíblia está dizendo é que Jesus pode ser pedra fundamental, aquela que restabelece a nossa comunhão com Deus, que estabelece os propósitos do Senhor para a nossa vida. Ou Jesus pode representar a maior ofensa que podemos ter para com Deus: rejeitar a comunhão com Ele. Hoje eu creio que pessoas vão ser curadas da separação do pecado neste lugar. Hoje, quando nós orarmos, o muro que te separava de Deus vai ser quebrado agora. Jesus vai se tornar pedra angular e não rocha de tropeço para você. Mas pastor, como é que eu faço? Isso é tão simples. Tão simples. É só pedir perdão para Deus, para o teu Pai, e pedir que o Espírito Santo venha morar na sua vida, e que você possa andar como Jesus andou. Se a gente convida Jesus para ser Senhor da nossa vida, a gente recebe essa graça. Deus começa a operar em nós,
E a gente começa a agir como Ele agia. O senhorio de Jesus tem a ver com isso. Tem muita gente que fala que é cristão, mas não faz nada que Jesus faz ou ensinou. Hoje eu queria te convidar a tomar uma decisão. Falar: Deus, eu quero que a presença de Deus venha na minha vida. Eu aceito o teu convite. Eu quero me reconciliar contigo. Eu tomei essa decisão na minha vida. Jesus é pedra angular para mim. Quando eu tomei essa decisão, Deus começou a se intrometer, mexer, revelar, falar. Você vai ouvir a voz de Deus. Você vai entender propósitos de Deus que você não entende. Por isso, se livra dessa ofensa. Jesus vai significar vida nova para você. Se hoje você quer pedir ajuda de Jesus para tratar a tua comunhão com o Pai, para estar mais perto de Deus, para se resolver com Ele, para experimentar dele na tua história, aonde você está, levanta a sua mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Deixa eu ver assim, isso. Quanta gente, isso. Eu queria orar por você que levantou sua mão aí, tá? Isso, pedir para o pessoal levantar os bancos. Vem para cá, você que levantou a mão, rápido, vem para cá. Eu vou orar por você agora, venha. Hoje a cura de Deus vai chegar na tua alma. Hoje o renovo do Espírito vai vir. Hoje eu creio, nós vamos orar e o Espírito Santo vai ser derramado. Você vai voltar diferente para casa hoje. A presença de Deus vai com você. Vem, tem mais gente lá da galeria, desce lá de trás, lá do fundo, vem para cá. Talvez tem decisões que você não consegue tomar, situações que você não consegue resolver da tua vida, porque lhe falta essa graça de Jesus. Venha, tem mais gente. Deus está chamando, você que levantou a mão, vem para cá agora. Se tem um irmão que está perto, você está dizendo assim: vem comigo, eu te levo lá na frente. Traz ele junto aqui, nós vamos orar agora. Pedir para os pastores, os diáconos já chegarem aqui na frente. Isso, tem bastante gente descendo. Venha, vem para cá, tem mais gente. Deus quer te curar hoje. Deus quer começar um tempo novo na tua vida. Jesus vai fazer parte da tua história. Você não precisa viver divorciado da comunhão com Deus. Venha, Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus, Ele é o único caminho. Aleluia. Tem mais gente, aleluia. Venha. Nós vamos orar. Vou fazer uma oração simples. Você vai orar junto comigo aqui. Jesus, eu quero que Tu seja Senhor da minha vida. Quero pedir perdão, Deus. Eu quero ter comunhão contigo. Amém? Feche seus olhos aí, repete assim comigo. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo. Senhor Jesus, eu quero, Deus, viver em comunhão com o Pai. Eu aceito o Teu convite. Que a presença do Teu Espírito possa guiar meus passos. Que o Teu amor, que a Tua paz sejam comigo todos os dias da minha vida. Abençoa, Pai, as minhas decisões. É no nome de Jesus que eu oro. Deixa eu orar por você, Pai, agora em nome de Jesus. Vem com a Tua presença maravilhosa. Derrama a Tua graça, derrama o Teu favor. Que agora, Pai, o selo, a marca do Espírito seja colocada na vida dos meus irmãos. Que eles possam nascer de novo. Que agora, nesse instante, a comunhão perdida seja restaurada com o Pai. Que muros sejam quebrados agora, destruídos no poder que há no sangue de Jesus. Os meus irmãos recebam essa graça, esse privilégio, essa alegria, essa paz. Que o Senhor traga comunhão plena, Senhor. Faz assim, abençoa. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Dá uma olhadinha para trás. Olha a família na fé que vocês estão recebendo agora. Sejam bem-vindos. Olha, você que veio aqui na frente, eles vão te entregar um convite para tomar um café com a gente na terça ou no sábado. Vai lá tomar café.
A gente quer te explicar os próximos passos. Você toma uma decisão, mas o que Jesus ensinou? O que eu tenho que fazer depois? Vai lá que a gente vai tomar um café gostoso, é de graça, e a gente quer te ajudar na caminhada com Deus. Que o Senhor te abençoe muito. Você que também está chegando na igreja, quer viver em comunhão com esse corpo, com essa igreja, também está convidado para esse café. Ali nós recebemos aqueles que estão chegando. Quem foi abençoado aqui hoje, em nome de Jesus? Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.